A eleição presidencial de 2022 não é entre uma escolha por aquele que não roubou e por aquele que roubou. A escolha presidencial para 2022 não diz respeito apenas sobre essa questão de corrupção ou não corrupção. A eleição de 2022, do ano de 2022, diz respeito sobre um candidato que subverteu a República, um candidato que comprou apoio parlamentar no Congresso com dinheiro de corrupção, ou seja, a corrupção foi apenas um meio para que a República fosse subvertida, e a República subvertida é uma República destruída. E o que é uma República destruída? É uma República que não tem mais os seus poderes independentes e harmônicos, porque um dos poderes resolveu comprar parlamentares com mensalão, com petrolão, em troca de apoio para que projetos de lei fossem aprovados, ou seja, o princípio de independência já não mais existia. Isso é subverter a República, isso é destruir o Estado democrático de direito. Então, a escolha está entre alguém que fez essa subversão, que destruiu a República, acabando com o Estado democrático de direito. Hoje o que nós vemos é uma fantasia de Estado democrático de direito, somente na fala, mas a República ela foi subvertida com a compra de apoio parlamentar. Nós tivemos ministros indicados para a Suprema Corte sabatinados por um Senado que foi também subvertido com compra de voto, com compra de parlamentares. Então, o ingresso, o acesso desses ministros à Suprema Corte foi facilitado por conta dessa relação obscura, promíscua entre o Executivo e o Legislativo, ou seja, uma relação completamente antidemocrática. Tá? Então, a escolha para presidente de 2022 não diz respeito apenas à corrupção. A corrupção foi apenas um meio para que a República fosse subvertida e nós deixássemos de viver, então, no Estado Democrático de Direito. Ora, Estado Democrático de Direito diz respeito a um país que é governado pelas leis, um país que é governado pela sua Carta Maior. Ora, se esse país não está sendo governado por leis e sim por homens que dizem o que a lei diz, não há mais Estado Democrático de Direito. Ora, se esses homens que foram comprados pelo Executivo votam projetos de leis para que essas leis sejam aprovadas, nós não vivemos mais um Estado Democrático de Direito. Nós vivemos em um Estado em que não importa o que a lei diz, o que a nossa Carta Maior diz. O que importa agora é o que meia dúzia de bonecos dizem o que a lei diz. E aí se dá muitos nomes bonitos para alguns nomes bonitos para isso, como mutação constitucional ou o chamado neoconstitucionalismo. Então começam a batizar com vários nomes bonitos. Mas o que fica claro aqui é que hoje a escolha não é entre um presidente corrupto e um presidente não corrupto. A escolha está entre um presidente que subverteu a República, que destruiu a República e, com isso, teve a corrupção como meios para fazê-lo, e entre um presidente que tem trabalhado com todos os meios, com os poderes, com alguns poderes da República, os meios de comunicação, todo o tempo, desde quando ele assumiu, tentando destruir, e ainda assim nós vemos o nosso país crescendo economicamente, o desemprego em queda, nós vemos muitas virtudes no governo. Então, com tudo isso, com todos esses canhões apontados para o governo federal, nada conseguem encontrar acerca de corrupção ou algo do gênero. Mas o ponto central aqui, que essa escolha não é entre alguém que é corrupto e alguém que não é corrupto, mas sim entre alguém que está fazendo de tudo para que nós possamos voltar ao Estado democrático de direito em que as leis governem esse país e não que homens digam o que a lei diz, e entre um que subverteu a República para que homens dissessem o que a lei diz, acabando, portanto, com o Estado democrático de direito, colocando, destruindo os pilares de uma democracia. Então pense muito bem nisso. A nossa escolha não está entre um corrupto e o não corrupto, mas sim entre um que subverteu a República e alguém que está tentando reestruturar, reconstruir essa república e que o Estado democrático de direito, então, ele prevaleça, ele se reestabeleça e que as leis passem a governar este país. Tá? Pense nisso e que Deus nos abençoe.